Olá pessoal, David Rocha aqui, tudo bem? Hoje eu estou com o pessoal aqui da Módulo, o Alexandre e a Bruna, né? Pessoal, se apresenta aí e conta um pouco da história da Módulo Capital pra gente. Olá, David, tudo bem? Boa tarde aí aos seus espectadores. Não, bacana, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de mim, depois vou falar um pouquinho que a Bruna se apresenta e a gente fala da Módulo, tá? Eu estou no mercado financeiro há 20 anos, sou engenheiro por formação, sou formado pela PUC do Rio. Comecei minha carreira num banco de investimentos chamado Credibanco, na área de crédito. Posteriormente, eu empreendi por alguns anos no setor de educação, montei uma empresa de educação continuada para o setor de advogados, primordialmente advogados empresariais. Tá? A gente vendeu essa empresa para um dos sócios em 2003, e aí eu retorno para o mercado financeiro como analista de empresas de pequena capitalização de mercado e um fundo chamado Orbe, de São Paulo. Tá? Fiquei alguns anos na Orbe, depois eu mudei para Jardim Botânico Investimentos, que é uma gestora que tem um viés um pouco mais de governança, um viés um pouco mais de sustentabilidade. E eu vivi, então, nessas duas empresas, eu diria, pontos extremos do espectro de value investing. Tá? Então, enquanto uma empresa se preocupava muito em ter um valuation atraente na hora de fazer investimento, no caso da Orbe, tá? A Jardim Botânico tinha uma preocupação maior em governança, em potencial de crescimento, a despeito de um valuation eventualmente um pouco pior. E vivendo essas duas experiências, eu queria montar uma empresa minha que tivesse a flexibilidade de investir nos mais diversos tipos de ativo, tá? Então, em 2007, eu fundei uma empresa chamada Ed Investimentos, com o Bernardo Dantas, que até hoje é nosso sócio aqui na Módulo. A gente administrou o fundo da Ed por 10 anos. Em 2017, a gente fez uma fusão praticamente de iguais, tá? Com a Módulo Capital. E desde então, a gente está com um time maior aqui dentro da estrutura da Módulo. Os sócios fundadores da Módulo são amigos meus desde a época de faculdade e compartilham da mesma filosofia de investimento e, mais importante, a gente tem os mesmos valores, tá? De conservadorismo, alinhamento. A gente vai, na apresentação, explorar isso um pouquinho melhor. Perfeito. Isso é um resumo do meu histórico. Né? Aqui do meu lado está a Bruna, nossa responsável por relações com investidores, e a Bruna veio com o objetivo de aumentar o nosso uso de tecnologia, montar podcasts, usar melhor mídia social, esse tipo de coisa, para a gente aumentar muito a nossa transparência para os nossos investidores, sejam eles pessoa física, agentes autônomos, family offices, enfim, a Bruna está com esse trabalho, com esse público-alvo nosso. Bruna, se apresenta aí, por favor. Bom, a minha carreira é bem mais curta que a da Alexandre. Eu vim da gestão de pagamentos, eu trabalhei lá quase 4 anos. Entrei na área comercial, fiquei mais ou menos 2 anos e meio na área comercial. E aí, no finalzinho, nos últimos 1 ano e meio, eu fui para a área de operações. Ser gestora de uma área que tocava a operação de grandes contas lá. E aí, enfim, no meio da pandemia, começou a me despertar a curiosidade pelo mercado financeiro. Eu fiz uma pós em finanças na Copead, e aí no final do ano passado vim para a Módulo integrar o time aqui, como o Alexandre falou, com esse intuito de me aproximar, já mais transparência, tocar a parte de mídias sociais, enfim, acho que basicamente é isso. Perfeito. Então, David, vamos... A gente tem uma apresentação aqui que eu posso passar rapidinho, e aí a gente vai trocando ideia ao longo da apresentação. Você vai me fazendo perguntas e a gente consegue, assim, endereçar suas principais dúvidas, tá? Perfeito. É você que está cuidando da apresentação, é você que passa os slides, não sou eu. Vocês aí. Tá, então vamos lá. Pronto, consegui. Então, essa é a história da Módulo, como eu acabei de falar para vocês. A Módulo foi fundada em 2013
pelo Ricardo Weinberg e Fernando Sherman, amigos meus lá da época da engenharia. Tá? A nossa ideia é sempre ser uma casa especializada, focada em bolsa, com produtos exclusivamente ligados à bolsa, tá? Com uma cultura, né, meritocrática, de alinhamento de interesses. Nós somos, de fato, um partnership de verdade, onde todo mundo é sócio, onde os sócios pequenos vão ganhando participação à medida que o tempo passa e se tornam sócios mais relevantes. Em 2017, houve essa fusão, né, onde a Módulo fez uma fusão com a Ed, empresa fundada por mim. Então, a partir deste momento, a equipe da Ed passou a fazer parte da equipe da Módulo. Tá? Vamos para o próximo slide. Então, aqui é um pouco só de o que são as nossas crenças, né, os nossos valores. O primeiro valor fundamental é a orientação de longo prazo. Né? Então, nós somos um investimento em bolsa, faz sentido se você tiver um horizonte longo de investimento. Né? Então, se você olhar nos mais diversos países, as mais diversas janelas temporais, a bolsa desempenha melhor do que os índices de renda fixa. Tá? Mas, para isso, você precisa de um tempo longo o suficiente para permitir que essas oscilações de curto prazo percam relevância ao longo do tempo. Né? Então, para nós, um portfólio de empresas bem administradas, bons negócios e compradas a preços atraentes, não precisa ser uma barganha absurda, mas a preços que façam sentido, né? Ao longo dos anos, você vai ter o efeito da mágica do retorno composto e você vai ter esse retorno exponencial. Né? Então, só para ilustrar, quem investiu R$1 milhão no nosso clube de investimento lá atrás, né, em 2004, hoje tem mais ou menos R$15 milhões. Né? Então, é um retorno que ao longo dos anos faz muito sentido, mas é um processo exponencial. Você precisa de tempo para esse processo se materializar. Um retorno expressivo. É expressivo, mas é um retorno de 17% ao ano. Tá? Então, é um retorno que é um retorno expressivo, é superior à Bolsa. Foi bom, foi um período que eu acho que a gente entregou um alfa, mas é um retorno que só ao longo do tempo você vai ver esse potencial explosivo de gerar riqueza. Tá? Aquele investidor que fica entrando e saindo em janelas de 6 meses, 1 ano, por exemplo, esse cara certamente não se beneficiará desse efeito de juros compostos. Uhum. O nosso segundo pilar, né, é um pilar que é muito, eu acho que é um pilar complementar à orientação de longo prazo, que é o conservadorismo. Né? Então, a gente acha que isso é uma maratona de longuíssimo prazo. Eu não posso acelerar demais, errar uma curva, bater o carro e estar fora da corrida. Tá? Fazendo aqui a analogia para a Fórmula 1. Então, a lógica do conservadorismo é permitir que a gente chegue no longo prazo. Né? Então, o fundo sempre teve uma volatilidade muito mais baixa que a volatilidade do índice, porque a gente tem uma carteira que segue um nível razoável de diversificação, apesar da gente concentrar nas nossas melhores ideias. Né? A gente não pode ter posições maiores do que 15% em nenhuma empresa, maior do que 30% em nenhum setor. A gente faz uma gestão ativa de caixa, eventualmente o fundo, na ausência de oportunidades de bolsa, o fundo tem um pouco de caixa. A gente frequentemente cota e, quando está barato, compra hedges para proteger a carteira. Então, é um fundo que, historicamente, a gente costuma brincar aqui que a gente não abre mão de 1 minuto de sono em troca de 1% de retorno. Então, todos os sócios querem chegar em casa e saber que tem uma carteira resiliente. Tá? E aí vamos para o terceiro pilar, que é essa questão do alinhamento. Tá? A gente hoje administra mais ou menos R$400 milhões, dos quais 1/3 é dinheiro proprietário. Então, a gente tem aqui um percentual importante dos nossos patrimônios expostos ao fundo e, portanto, a gente administra isso com um nível elevado de conservadorismo. Tá? Eu, por perfil, e aqui meus sócios, somos todos muito semelhantes, somos pessoas mais conservadoras por definição. E o último pilar é esse pilar da flexibilidade. No Brasil, até o passado é incerto, uma estratégia de value investing tradicional norte-americana de
compra empresa de múltiplo baixo e carrega por muitos anos, sem caixa, não se preocupa com market time e tal. Esse tipo de approach no Brasil, ele não é o approach ideal, na nossa opinião. Então, a gente é uma casa fundamentalista, se preocupa muito com o fundamento. A gente tem uma preocupação de não errar o timing demais. A gente tem uma preocupação de entender o que está acontecendo com o macro, né? Você vê essa medida agora do Bolsonaro na sexta-feira e o impacto que isso tem, não só nas ações da Petrobras, mas em todas as ações e nas expectativas dos agentes de mercado, né, que começam a precificar uma maior probabilidade de interferência política. O Brasil é um país difícil e a gente, então, tem um fundo flexível. A gente tem investimento no exterior, a gente compra hedge, a gente, às vezes, carrega caixa. Então, esse critério da flexibilidade é um critério também importante para a gente. Tá? Só complementando o que o Alexandre falou na parte de alinhamento, que é uma pergunta que algumas pessoas fazem, é se a gente tem algum fundo exclusivo para os sócios. Eu acho que é importante dizer que a gente não tem nenhum fundo exclusivo para os sócios, que todos os sócios aqui investem totalmente nos mesmos fundos que a gente oferta para todo mundo. Então, realmente 100% alinhado, né? Então, é o que a gente pode dizer que vocês, como sócios, têm a pele em jogo também, né? Não vão só estar ali brincando com o dinheiro dos outros, porque o seu está dentro. Não, tá o skin do game, também tem o pescoço, está tudo em jogo, cara. Se fizer... O Bernardo brinca que o sogro dele é um grande investidor aqui e que ele não quer ter um almoço de domingo infeliz com o sogro. Então, ele é mais cuidadoso ainda. Então, né? Perfeito, perfeito. Então, aqui está o time, né? Somos 7 pessoas em análise, olhando a empresa. Eu, Bernardo, Fernando e Ricardo somos do comitê de gestão. O meu histórico eu já falei. O histórico do Bernardo, um histórico que começou a carreira em fusões e aquisições. Bernardo é administrador, com pós-graduação em finanças. Começou a carreira na Broadspan Capital, que é uma boutique de M&A, e fundou a Edge comigo. Tá? Fernando e Ricardo, carreira a vida inteira de mercado financeiro. O Fernando e o Ricardo estudaram engenharia comigo na PUC. Fernando trabalhou no BBM, Santander, Black River e BIP. Fundou a Módulo com o Ricardo, então, em 2013. Né? Ricardo, grande parte da carreira dele no Gávea, ele começou no BBM também, período curto no CR2, e aí entrou no Gávea logo no início, foi responsável pela parte de bolsa do Gávea por alguns anos. Quando o Armínio Fraga vendeu para o JP Morgan, o Ricardo vendeu junto, passou um período de não competição de 2 anos e fundou a Módulo. Tá? Nesse intervalo de 2 anos, ele atuou como conselheiro de empresas listadas e até hoje ele ainda é conselheiro do Burger King Brasil e da companhia da CBO, Companhia Oceânica. Enfim, o Ricardo tem uma experiência grande nessa parte de gestão de empresas. Né? 3 pessoas aqui, 3 sócios menores fazendo análise, todos nós 7 temos coberturas setoriais específicas. Na parte de Investor Relations, temos a Bruna, do meu lado, e temos o Eduardo Castro Alves, que mora em São Paulo, é nosso sócio paulista, e cuida de uma carteira de clientes locais lá de São Paulo. A parte de back-office compliance, temos 2 sócios, o Volney Flores e o Guilherme Balbino. Então, essa é a cara da equipe da Módulo. Tá? Os produtos que a gente... Deixa eu adiantar tudo aqui. Tá, então, esses aqui são os produtos que a gente administra hoje. Então, a gente tem 2 fundos de ação que têm carteiras absolutamente idênticas, o módulo 1 e o módulo institucional. O módulo 1, o público-alvo é investidor qualificado e o benchmark dele é o IPCA mais o yield do IMAB. O módulo institucional, o público-alvo é investidor em geral e investidores institucionais, e é um fundo que paga performance sobre o benchmark do Ibovespa. Tá? O FIAPREV, que é esse fundo que você está vendo aí à direita do institucional, ele é um fundo 555, cujo público-alvo são fundos de previdência. Então, veículos exclusivos, né, ou fund of funds de previdência, são os investidores deste fundo.
a gente tem aqui aplicações de algumas casas conhecidas do ramo de previdência. Tá? A gente tem um fundo Icatu Prev-Fin, que é um fundo 70% bolsa, 30% renda fixa, ele é um previdência com essa característica, tá, do Icatu. E temos 2 fundos exclusivos. Tá? O EDG-FF é um fundo exclusivo para um grupo segurador brasileiro, e o Avia é um fundo exclusivo para um single family office de São Paulo. O Icatu, ele também é um fundo, tem uma carteira espelho, só que ele é ponderado para 70% variável, 30% renda fixa, como o Alexandre comentou. Então, passando rápido esse slide, indo para o próximo, né? Então, isso aqui é o desempenho do módulo institucional ao longo dos anos. Então, um retorno, eu diria, superior à Bolsa, com uma volatilidade bem menor. Aquela conta que eu te falei, né, que R$1 milhão investidos lá atrás, 14 milhões e 600 hoje, tá? Então, um aumento aí de aproximadamente 15 vezes, comparado a um número bastante inferior da Bolsa, né? É um fundo mais novo, então é um fundo que ainda você não observa esse grande efeito de boca de jacaré, mas é um fundo que também, ao longo da sua vida, desempenhou acima do benchmark, com a volatilidade bem menor. Lembrando que desde 2017 são carteiras espelho, tá? Anteriormente a 2017, a fusão ainda não tinha acontecido, cada fundo tinha a sua carteira. Então, módulo 1, você tem um aumento de 2,5 vezes aproximadamente o capital investido, tá? nesse período. E esse é o nosso fundo de previdência, 70%. É um fundo bem mais novo, só tem 2 anos, e ele teve a crise do Covid bem no meio da sua vida. Então, o gráfico, quando você olha, parece aí um eletrocardiograma, tá? E é o efeito aqui da crise do Covid, que a gente já se recuperou praticamente integralmente, né? Mas fez um estrago ali no mês de março. E é um fundo que, mesmo sendo 70%, ele, desde o início, ele bate o índice Ibovespa, a despeito, enfim, de ser um fundo que tem uma exposição menor. Tá? Então, isso aqui é só a característica dos fundos, né? Aplicação mínima R$5 mil em todos, movimentação mínima 1.000, taxa de administração 2%, e as taxas de performance sobre esses benchmarks que eu falei anteriormente. Tá? O fundo está nas mais diversas plataformas. Na XP, o fundo módulo 1 está sob demanda, então significa que você precisa pedir o investimento para o seu assessor. Em todas as outras plataformas, o fundo está nas plataformas abertas e o cliente consegue ver o fundo na própria internet. Tá? Então, isso é um resumão assim, do que é a gestora. Tá? Eu posso, naturalmente, entrar nesse nosso bate-papo agora, entrar em mais detalhes de como é que a gente divide os investimentos. Assim, você fica super à vontade para fazer pergunta. Eu e o Bruno, que a gente puder responder, com o prazer. Perfeito. Então, eu notei que vocês tocaram muito no assunto ali de valor, né? É tanto que eu brinco que, por eu gostar muito da filosofia de valor, acho que eu acho pessoas que também a utilizam. Mas você disse que não utiliza completamente, digamos, como o Graham propunha lá. Quais são as mudanças que vocês colocaram, assim, principais? Então, a filosofia de value investing lá atrás, né, pegando algumas décadas para trás, era uma filosofia praticamente meramente numérica, onde você olhava o que eram as empresas com price earnings baixo, o que eram as empresas com price to book value baixo. Você comprava um portfólio dessas empresas sem fazer uma análise muito profunda do que eram as características econômicas e competitivas do negócio, né? E era uma estratégia que dava certo no passado. Né? Hoje em dia, né, com o advento da internet e a velocidade que as informações chegam para o mercado, né, não existe mais essa gordura
a ser extraída de um processo mecânico, matemático de comprar empresa com múltiplo baixo, né? Então, você precisa fazer um pouco mais do dever de casa. Normalmente é assim, tá? É óbvio que existem exceções, mas normalmente uma empresa excepcional não vai parecer barata imediatamente. E, normalmente, uma empresa que parece barata imediatamente, ela tem algum problema. Então, o nosso trabalho aqui, a gente brinca, né? O que eu quero são analistas que me falem que uma empresa a 15, 20 vezes EBITDA é barata e que uma empresa a 4 vezes EBITDA talvez seja cara, pelas características intrínsecas do negócio. Então, vamos dividir aqui, só para efeito de simplificar o argumento, nosso portfólio aqui em duas caixinhas diferentes, tá? Então, uma caixinha são aquelas empresas clássicas de value investing, no sentido de, olha, o múltiplo está baixo, elas têm algum problema, eu acho que esse problema é temporário, eu acho que isso é um resfriado, não é um câncer, e que a empresa vai se recuperar na frente, tá? Então, a gente, por exemplo, comprou Qualicorp quando ela teve um soluço ali de governança em 2018, tá? A gente comprou Via Varejo na época da troca de controle, que a gente achava que o controlador antigo não fazia um bom trabalho em gerir a empresa. O controlador novo seria um melhor gestor. Portanto, aquele problema que a empresa vivia, nos dois casos, eram problemas temporários. Esse é o exemplo clássico de um value investing. Você paga barato para entrar, quando a ação deixa de ficar barata, você vai vender. Uhum. A outra vertente é uma vertente mais Warren Buffett, uma vertente mais buffettiana, se a gente puder usar essa expressão, que é comprar empresas, não que ela tenha um desconto entre valor intrínseco e valor de mercado nesse momento, mas empresas que o valor intrínseco cresça ao longo dos anos, tá? Então, são empresas que geralmente são líderes nos seus segmentos, têm vantagens que são difíceis da concorrência replicar, e essas empresas vão crescer ao longo do tempo e vão gerar valor. Elas vão crescer com uma taxa de retorno no capital empregado superior à taxa de custo de capital dessas empresas, né? E você, então, estando investido durante muitos anos, você se apropria dessa geração de valor. Então, a gente é acionista de Equatorial há muitos anos. Quando eu comprei a Equatorial, nem a Celpa Equatorial tinha ainda. E a empresa gerou muito valor ao longo desses anos. A gente é acionista de B3 há muitos anos, né? A empresa abocanhou uma fatia relevante desse mercado de capitais que cresceu muito. Então, esse tipo de empresa nunca vai parecer muito barato. Mas se você acreditar que você entende o modelo de negócio, entende a cabeça de quem está administrando e tem tempo para esperar, tem uma chance de ser um bom investimento, né? Naturalmente, Warren Buffett faz isso, não só ele, mas outros investidores fazem excepcionalmente bem. Quem dera eu ter 10% do QI do velhinho, mas a gente tenta aqui fazer o nosso trabalho e encontrar esse tipo de oportunidade, tá? Sim. Então vocês acabam tendo paciência ali, buscando o crescimento, né, de múltiplos de uma empresa que já é boa, mas não está barata. Isso é interessante. Agora, outra dúvida que eu fiquei foi, vocês focam mais em dividendos, tipo, empresas elas têm que pagar dividendos, ou pode ter crescimento em si, aquela coisa? Porque o value investing, ele vai atrás realmente ali dos dividendos, né? Tipo, se a empresa não está pagando dividendo, tem alguma coisa errada. Só que essa filosofia vem mudando. Eu digo, eu sou reticente com essa mudança de filosofia, mas eu gostaria de escutar de vocês o que acham dessa filosofia em si, de mudar, tipo, não, a empresa ela tem que crescer, ou se realmente o dividendo ainda é uma coisa que vocês cobram da empresa. A gente tem uma visão bastante pragmática em relação a dividendos, tá? Então, enquanto a empresa tiver bons usos para o seu free cash flow, enquanto a empresa pegar a sua geração de caixa e encontrar bons negócios para fazer com esse dinheiro, eu estou tranquilo com ela segurando o dinheiro e me pagando só o dividendo mínimo, tá?
A nossa maior preocupação são empresas que realocam mal o capital. Então, naturalmente, para ser mal alocado, eu prefiro que esse dinheiro volte para mim. Tá? Historicamente, a gente vê que alguns setores são setores mais pagadores de dividendos. Tá? E o principal motivo desse é que são setores que têm um crescimento orgânico razoavelmente pequeno. Essas empresas investem um percentual pequeno da sua geração de caixa e distribuem o resto como dividendo. Então, o setor de distribuição de energia elétrica costuma ter um payout maior como percentual do lucro. Segmentos que têm boas oportunidades de crescimento não pagam dividendos. Né? A própria Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, ao longo dos seus 50 anos, ela não paga dividendos. Porque o velhinho fala, olha, melhor o dinheiro na minha mão. E eu concordo. Né? Deixa o dinheiro com ele. É melhor do que com a gente. Então, essa é a nossa visão. A gente não tem uma preferência para receber o dinheiro de volta. Acho que enquanto, historicamente, a gente compôs capital a 17% ao ano. Tá? Então, historicamente, se o meu gestor da empresa que eu invisto tiver projetos com taxa de retorno de 20%, 25%, é melhor alocar esse capital lá do que me devolver. Não, perfeito. É uma ideia bem buffetiana, por assim dizer, né? Porque eu acho que em algum texto eu já ouvi ele falando disso, que ele preferia que a empresa mantivesse com ela o caixa, contanto que ela gerasse capital, bom capital com aquilo, né? O grande problema é que às vezes temos empresas que investem muito mal por aqui. Uma outra coisa que você falou bastante, e como vocês são focados em bolsa, me pareceu uma boa coisa a se ver, como vocês olham a governança corporativa das empresas? Vocês buscam conversar com os gestores da empresa, entender o que eles estão fazendo para ganhar dinheiro, ou acha que isso é um trabalho desnecessário para um gestor que já tem muito trabalho, né? Um gestor de fundo que a gente sabe que já tem muito trabalho também. Então, tem duas vertentes aí que a gente observa. Tem gestor de bolsa mais cínico que fala, olha, se o sujeito chegou a CEO de uma empresa de capital aberto, ele é um sujeito provavelmente inteligente, que fala muito bem, e se ele quiser, ele vai me enrolar. Então, eu prefiro nem falar com o CEO e olhar só os números. Tá? Essa é uma vertente. A gente tem uma vertente um pouco diferente. A gente gosta de falar com as empresas. Tá? Naturalmente, sempre que a gente conversa com o gestor, a gente entende que ele tem a visão de dentro da companhia, uma visão normalmente um pouco mais otimista, né? Por isso a gente tenta falar não só com as pessoas da companhia, mas falar com concorrentes, falar com associações de classe, falar com ex-funcionários, ler muito para tentar ter uma visão completa do setor onde aquela empresa se insere e da própria empresa, né? Do ponto de vista de governança, nós não somos ativistas de fazer barulho para gerar mudanças nas empresas. Tá? Primeiro, que a gente não tem tamanho para isso. A gente está nos 400 milhões de reais. Tá? Em segundo lugar, no Brasil, você tem muita empresa com controle definido. Você tem muita empresa onde o bloco de controle, a família fundadora é definida e o ativista tem um espaço muito menor para atuar. Dito isso, a gente tem aqui códigos internos de governança, a gente tem política de voto e a gente exerce o nosso dever fiduciário como minoritário na relação com as empresas. Tá? Nós não somos um fundo ativista. Perfeito. Porque assim, eu escuto muito as pessoas falando, né, sobre como hoje em dia a governança corporativa deve ser observada, mas a visão que você deu é bem interessante. Não tendo tamanho, e aqui no Brasil é difícil ter até acesso a fazer um controle exato da governança, fica bem legal. Agora, uma pergunta, e assim, não ligada diretamente a empresas, e sim a visão que a Módulo tem do mercado brasileiro aqui de 2021. Vocês estão otimistas? Vocês estão com as últimas notícias um pouco preocupados ou não? Não, preocupado a gente sempre está, tá? Então, nosso padrão aqui é acordar estressado, já é preocupado. Isso é do nosso DNA. A gente tinha uma visão
até esse evento recente, a gente tinha uma visão um pouco mais otimista. Tá? Em que sentido? A gente tinha uma recuperação cíclica no Brasil acontecendo, você vinha de uma crise muito grande, né? E você tinha uma recuperação contratada, ambiente mundial de juros, o próprio ambiente fiscal muito estimulativo, né? Um ambiente de juros baixos, que é condutivo ao crescimento econômico, e alguns governos já acabaram de eleger, né, a presidência da Câmara e do Senado, o que de alguma forma ajudava a botar as coisas importantes para serem votadas, os PECs são fundamentais para a gente garantir a solvência fiscal do país, então a gente estava mais otimista. Esse episódio da Petrobras é um episódio que dá um certo balde de água fria, a gente está olhando isso friamente, ninguém está aqui xingando o Bolsonaro, nem vendendo as ações correndo, tá? Está olhando isso friamente, é compreensível, tá? Não estou falando que está certo, né? Mas é compreensível em um ambiente com uma greve iminente dos caminhoneiros, né? Uma eventual falta de sensibilidade política da Petrobras em implementar esse aumento da forma que foi implementado, né? O presidente, a gente sabe como ele uma reação no sentido de troca de comando da Petrobras. Tá? A forma que foi feito foi horrível. A indicação não parece ser uma indicação boa. Então, sempre tem aquela preocupação, meu Deus, será que vamos agora para uma agenda mais populista? Estou preocupado com minhas intenções de voto caindo, eu vou partir para uma agenda mais populista. Aí, de fato, seria muito ruim. O nosso caso aqui, a gente discutiu isso muito internamente hoje, o nosso caso base, essa intervenção foi feita, pequenas intervenções a conta-gotas do futuro podem acontecer, mas você vai ter PEC emergencial agora, já na quinta-feira, no Senado, e as coisas vão aos poucos voltando para uma agenda mais racional. Tá? Mais uma vez, Brasil, tudo pode mudar, a gente é um fundo de bolsa líquido, a gente pode mudar de ideia a qualquer momento, vender as ações, comprar hedge, comprar empresas do exterior. Então, a gente está super atento, mas nesse momento exato, a nossa posição é essa, uma posição de foi um susto muito ruim, mas não é ainda uma sentença de morte. Uhum. Já vimos diversas vezes, né, alguns sustos aí no passado que não foram sentença de morte. Então é ser racional mesmo e tentar torcer para que o futuro seja interessante. Por fim, agora eu deixo a palavra a vocês. Vocês gostariam de dizer para os investidores que acompanham a Módulo, que possam se interessar em investir na Módulo, qual a mensagem final você deixaria para eles? Vamos lá. A mensagem que eu falo para todo mundo é mais ou menos a seguinte. Tá? Investimento em bolsa é um investimento de longuíssimo prazo, é uma ótima forma de você compor riqueza ao longo do tempo, mas nada nessa vida é de graça. O custo para você investir em bolsa é você suportar os períodos de volatilidade. O custo associado à bolsa é você estar disposto a passar pelos períodos de volatilidade. Então, a nossa recomendação aí, mais para a pessoa física, a gente não faz essa recomendação por motivos óbvios para investidores profissionais, mas começa devagar, faz um investimento de longo prazo, espera uma volatilidade, uma crise qualquer, vê como você se sente com aquele movimento, conversa com o seu assessor e, eventualmente, vai aumentando. Então, a lógica aqui é quem tem o hábito de poupar e investir em boas empresas ao longo de muitos anos, muito provavelmente vai ter um resultado bastante positivo. Tá? Então, a gente é uma opção de bolsa, tem ótimos fundos de bolsa, nós somos um deles. O nosso é um fundo, eu diria, um pouco mais conservador do que a média, super transparente. A Bruna está aqui para dar total transparência do que a gente está fazendo para as pessoas, e com um alinhamento de interesse muito bom. Então, se o investidor perder, eu perco muito mais.
Se o investidor ganhar, evidentemente a gente ganha. O nosso dinheiro, das minhas filhas, da minha mulher, da nossa família, está todo investido aqui. E assim será para sempre. A gente não pretende e nem pode comprar bolsa fora do nosso fundo, bolsa brasileira. Tá? Então, o meu recado é mais ou menos esse. Um recado de um otimismo cauteloso, alinhamento de interesse, transparência. Eu não sei se a Bruna tem um recado mais inspirador para passar. Não, acho que é isso mesmo que você falou. Falou bem. Perfeito. Então, agradeço muito vocês terem tido esse bate-papo com a gente. Alexandre e Bruna, realmente. E outra coisa, normalmente eu continuo mantendo contato com o tempo, então, se vocês depois estiverem dispostos daqui a 2, 3 meses da gente conversar de novo, será bem interessante, mas a gente vai mantendo contato para aí vendo. Eu agradeço realmente e muito bom conhecer. Gostei muito de saber que é um fundo que tem a pele em jogo, né? Então, isso dá mais tranquilidade. Eu acredito que dá muito mais tranquilidade para o investidor investir, sabendo que o gestor também tem algo a perder se ele perder. Então, obrigada a você pela oportunidade, muito bom conversar com vocês e estamos sempre à disposição para novas conversas. Maravilha. Maravilha. Tchau, tchau. Até a próxima. Um grande abraço.